E voltamos, continuamos o nosso bate-papo aqui sobre a Câmara Setorial de Fibras Naturais do Ministério da Agricultura. Quem está com a gente é o Dr. Munir Lourenço, que é o presidente da Câmara Setorial. Quais são as principais demandas hoje para essa Câmara Setorial de hoje, para essa reunião de hoje, os pleitos? Nós recentemente tivemos uma reunião, todos os presidentes de câmaras setoriais do Ministério da Agricultura, do MAPA, com o ministro Blairo Maggi. Aí, no nosso caso, da nossa Câmara Setorial, nós apresentamos ao ministro basicamente 3 pleitos principais da cadeia produtiva de fibras naturais a ele. O primeiro deles é um maior investimento, uma intensificação dos investimentos do governo federal, do Ministério da Agricultura, em pesquisas, principalmente através da Embrapa, pesquisas voltadas para as fibras naturais, principalmente para que, a partir dessas pesquisas, a ciência possa identificar novas variedades de fibras com maior produtividade e, principalmente, que possam descobrir e desenvolver variedades que possam, por exemplo, equacionar aquele problema que nós comentávamos no início de uma melhor condição de enfrentar esse contexto de eventos climáticos extremos que nós estamos vivendo. Por exemplo, na Amazônia e no Nordeste, no caso do Nordeste, grandes secas se intensificando, no caso da Amazônia, grandes cheias. Nós na Amazônia, por exemplo, estávamos acostumados a cheias em patamares acima da normalidade, em média de 10 em 10 anos. Agora, nos últimos 5 anos, nós tivemos grandes cheias em todos os anos. Isso atingindo duramente a produção de fibra, que é cultivada nas áreas de várzea e, consequentemente, com as grandes cheias, são as primeiras áreas que ficam submersas. Então, o ideal é que a Embrapa possa desenvolver, por exemplo, fibras que possam ser cultivadas em áreas mais altas, em terras firmes, e como, por exemplo, os Estados Unidos já cultivam dessa forma. Então, mais investimentos através da pesquisa, quem sabe a criação de um núcleo dentro da Embrapa de pesquisadores, de cientistas que possam desenvolver essas atividades voltadas para as fibras naturais, esses novos usos que eu comentava também há pouco. O segundo pleito, a questão da realização de um trabalho de campo, principalmente pela Conab, para identificar de forma mais precisa os custos de produção das fibras naturais, para que os preços mínimos, a política geral de preço mínimo do governo federal possa ter um parâmetro mais preciso com relação ao preço mínimo das fibras naturais, que são balizadores fundamentais para as negociações entre produtores e entre as indústrias do segmento. E também o terceiro pleito, muito importante, que é um anseio histórico da cadeia produtiva, que é a substituição da sacaria, do saco plástico, de polipropileno, pelo saco de fibra natural nos estoques públicos da Conab. Nós temos, a Câmara Setorial, um pleito de o início de um projeto piloto. A Conab utiliza anualmente milhões de sacos plásticos para embalar, por exemplo, o milho do programa de venda em balcão e também as cestas dos programas sociais, que a Conab é responsável pela distribuição. Então, que o governo federal dê o exemplo, através desse programa, utilizando não mais o saco plástico e sim o saco de fibra natural, orgânico, ambientalmente correto, beneficiando milhares de famílias. Hoje, só no Amazonas, nós temos mais de 10 mil famílias que dependem dessa atividade da produção de fibra natural. Então, é um segmento que tem grande apelo social e econômico. Então, esses 3 pleitos nós encaminhamos na reunião com o ministro Blairo Maggi. Ficamos felizes de ver a demonstração de sensibilidade do ministro Maggi em relação a essas demandas que, em se concretizando, vão representar avanços importantes para esse segmento. É interessante dar o exemplo dentro de casa, na parte pública, para estimular essa produção. Isso pode alavancar outras iniciativas? Certamente, com certeza. E, inclusive, esse caso do governo federal, dando exemplo através da Conab, vem de encontro ao atendimento de um decreto federal que estabeleceu uma política para o governo federal de compras públicas priorizando produtos ambientalmente corretos e produzidos de forma local. Então, essa proposta que nós encaminhamos
vem exatamente nessa linha desse decreto. E esse exemplo certamente vai ser um precedente que irá aí servir de exemplo para tantas outras governos estaduais, governos municipais e órgãos públicos de uma maneira geral. Carmen, pode fazer um balanço da atuação da Câmara, no geral? A Câmara Setorial é um fórum muito importante, né, onde você tem aí uma oportunidade ímpar, né, de setor produtivo, né, e hoje nós estamos ocupando a presidência, eu que represento a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, nesse colegiado, na Câmara Setorial, desde quando foi criada, e temos lá também todos os segmentos das fibras naturais representados pelos seus representantes, pelos seus líderes de cada segmento, e aí frente a frente também com representantes do governo federal, dos governos dos estados, e fazendo com que nós possamos encaminhar propostas para análise e execução pelo governo federal. A Câmara Setorial tem sido um fator muito importante de desenvolvimento da atividade. Várias propostas que já foram lá na Câmara Setorial debatidas e aprovadas tiveram um grande encaminhamento pelos órgãos destinatários, né? E essa Câmara se reúne periodicamente em Brasília e uma vez por ano podendo se reunir em algum estado produtor de fibras, principalmente prestigiando algum evento que de grande relevância para o segmento da fibra, e aí a Câmara Setorial se desloca até esse estado, a essa cidade, para aproveitar e prestigiar o evento e fazer a sua reunião. E, além disso, a Câmara Setorial hoje nós vamos debater uma proposta, inclusive, também de a Câmara prestar homenagem a líderes dessa cadeia produtiva que tem contribuído para o desenvolvimento da cadeia produtiva das fibras. Então, todos estão lá, a CNA, OCB, Ministério da Agricultura, Embrapa, Ministério da Indústria e Comércio, as diversas associações, né, de sisal, bambu, fibra de coco, seda, né, todos, né, as indústrias têxteis também estão lá representadas, o SEBRAE, a Apex, então uma gama de instituições que nesse debate muito rico tem sido muito positivo, a positiva participação da Câmara para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Ok, nós agradecemos a presença então do presidente da Câmara Setorial de Fibras Naturais do Ministério da Agricultura, Munir Lourenço. Muito obrigado pela presença. Eu também agradeço.